Olá, professor, seja bem-vindo a mais um planejamento do componente de robótica. Eu sou a professora Fernanda, sou professora da rede, estou como formadora na EFAP. Hoje, eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos, hoje eu estou vestindo uma camiseta rosa e uma calça preta com um tênis preto. Os objetivos do nosso planejamento de aula são conduzir a aula Tecno-Roça parte 4, demonstrando a aplicação prática da automação na agricultura, ensinar a programação no MakeCode, além do registro de dados no Datalogger para análise, estimular metodologias ativas e cultura maker, refletindo, então, sobre soluções tecnológicas e sustentáveis. Aí nós temos, então, a capa do nosso material digital, Tecno-Roça parte 4, as aulas 13 e 14 do 8º ano. Temos também aí o Scope Sequência, que é o nosso documento orientador, que lá a gente vai encontrar, então, habilidades e objetivos para o nosso planejamento de aula. Temos também aí, professor, os conteúdos e objetivos da aula do material digital. Então, lá nos conteúdos nós teremos a integração do irrigador automático do protótipo e como objetivos aprender a disparar uma ação mecânica, aprender a integrar dois dispositivos e aprender como representar, então, por meio da miniaturização. Eu peço que você, então, baixe o seu material e eu te espero, então, no próximo bloco. Voltamos então, professores, para o foco na aula. Aqui na contextualização desses slides, do slide número 4, a gente vai ter ali o para começar, e nesse slide a gente vai ter, professores, a sensibilização junto com seus estudantes a respeito de sensores. Então a gente vai mostrar para os estudantes ali que os sensores eles vão captar informações do ambiente. Depois que os sensores eles captarem essas informações, então, eles vão desencadear ações mecânicas. Lá no material digital vai ter como exemplo os limpadores de para-brisa, que vão mostrar ali quando a chuva cai no para-brisa, o sensor então ele vai acionar o limpador de para-brisa. Nós podemos então, utilizando a técnica do Lemove Mostre-me, pedir para os estudantes então dar ali alguns exemplos de uso de sensores no dia a dia deles, né? Falar quais tipos de sensores eles utilizam ou eles veem no dia a dia. E aí a gente vai, então, para a utilização de sensores com ou sem coleta de dados, lá no slide número 5. Que aí a gente vai conseguir, então, aprofundar ainda mais a utilização desses sensores no dia a dia dos seus estudantes. Por exemplo, sensores coletam os dados para uma automação, e aí a gente consegue ter uma eficiência melhor no processo de otimização e também, por exemplo, na segurança, né? Nós temos ali, por exemplo, uma empresa muito grande que precisa ter ali sensores de segurança para fazer ali o monitoramento ali dos ambientes. Seria muito inviável ter vários seguranças numa empresa, mas para otimizar, então, os proprietários desses lugares, desses galpões, dessas empresas, colocam, então, sensores de movimento para captar, então, aí a presença de alguém e conseguir ter uma segurança maior ali nos seus locais. Temos também o conforto. No dia a dia, a gente pode ter como exemplo o robô que faz a limpeza da sua casa, por exemplo. Esse robô, ele, então, utiliza-se de sensores para fazer ali o monitoramento do ambiente. Ele vai fazer o mapeamento da sua casa e fazer a limpeza. Isso aí trouxe conforto e traz conforto para uma dona de casa. Outro exemplo muito grande é a utilização do controle remoto. Hoje em dia nós, né, até a sociedade está um pouco aí mais sedentária devido a isso, porque nem se levanta mais nem para trocar a televisão de canal. Ela utiliza-se então de sensores para estar mudando de canal, para estar aumentando o volume da televisão. Utilizamos sensores ali. Otimização de recursos, então a gente consegue então ali verificar quais recursos são necessários para utilizar em certos ambientes, o que a gente pode estar modificando através, então, do uso de sensores também. E tomada de decisão, por exemplo, dados informados levam a melhores escolhas. Um ótimo exemplo que você pode dar para o seu estudante é o uso de essa informação na hora de você sair de casa de manhã. Você vai lá e vê a previsão do tempo, que foi feita através, então, da coleta de dados, através de sensores, e aí você vai decidir se você coloca uma blusa mais grossa, se você coloca uma blusa mais fina, se você leva um guarda-chuva, ok, professores? E aí a gente vai relembrar também o conceito da construção de algoritmo. A gente vai trazer ali para o nosso estudante o conceito de algoritmo, o que é então o algoritmo, o que esses algoritmos eles vão trazer para nós, e a gente pode mostrar para o estudante o que é um algoritmo. O algoritmo é um passo a passo para a tomada de decisões, para resolver problemas. Então, mostra ali o algoritmo do nosso projeto. Por exemplo, aí, ó, terra seca, nenhuma umidade detectada no solo. E aí o que vai acontecer quando o sensor de umidade ele vai detectar que não tem água na terra? Ele vai ativar a irrigação. Então, ele vai colocar ali o atuador para
fazer a coleta da água. Então, vai coletar a água e colocar, então, na terra novamente, e aí a terra vai estar úmida e ele vai parar, então, esse processo. Daqui a um tempo, ele vai perceber que a terra estará seca novamente e o processo ele vai ali, como se fosse uma espiral, continuar novamente. Certo, professores? Como sugestão aqui, eu trago para vocês o Block Games, que é uma plataforma que lá vocês vão conseguir trabalhar com seus estudantes atividades que vai levá-los a entender, então, o conceito de algoritmo. É uma plataforma que tem, tipo, um quebra-cabeça, eles vão fazer várias atividades que levam eles a entender, então, o conceito de algoritmo. É muito legal, é muito interessante você levá-los, então, quando tiver um tempo para fazer essa atividade nessa plataforma, que eles vão conseguir entender ali esse conceito de algoritmo. Você vai conseguir explicar, professor, mais aprofundadamente utilizando essa plataforma, ok? Processo de desenvolvimento e recurso do protótipo, lá dos slide 9, 8 e 9. Visualização do resultado final. O material digital traz um vídeo que mostra lá qual que é o resultado final desse projeto. Então, mostre para o estudante qual que é o resultado que você espera dessa prototipação. A gente vai relacionar lá programação, sensores e atuadores. Então, a gente vai mostrar para os estudantes o que são os atuadores, o que são os sensores novamente. E aí eles vão perceber que os sensores, eles percebem o mundo. E os atuadores, então, eles vão agir conforme aquilo que eles receberam, do que eles receberam do mundo. Então, o atuador é como se fosse ali os membros do nosso protótipo, ok? A gente vai apresentar ali os materiais necessários, listar os componentes necessários para a montagem. Então, a gente vai relembrar as funções dos componentes. O que o sensor de umidade ele faz, o que a microbit, qual que é a função da microbit nesse processo, a shield, o servomotor, os próprios cabos que estão ali. Incluir materiais recicláveis. Como eu sempre digo, a gente trabalha muito com a cultura maker, e a cultura maker ela vai trabalhar sustentabilidade, a criatividade, a escalabilidade e a colaboração. E, por fim, no slide 10, como conectar os componentes. A gente vai lembrar, então, as conexões das aulas anteriores. Atenção com os cabos, a gente sabe que os cabos eles têm ali 3 cores, e a shield também ali tem os 3 pinos com as 3 cores correspondentes. Então, a gente não pode trocar essas cores. O servomotor se liga aos pinos S1, S já de servomotor. E o sensor de umidade ele vai se ligar ao P1, ou os outros componentes também vai se ligar ao P. E o Lemove ele traz ali a verificação afirmativa, que ajuda, então, a compreensão de tudo isso. Faça perguntas, questione os estudantes, ok, professores? Então, fique, então, com as atividades interativas e eu te vejo no próximo vídeo. Voltamos então, professores, e aqui nesses slides nós vamos falar a respeito de montagem dos componentes, lá dos slides 11 ao slide 16. Então, depois de feito toda os cortes ali da nossa caixinha de segurança, né, dos componentes, a gente vai então acondicionar a shield na caixa de papelão. A gente vai colocar a shield lá para proteção da shield. A gente sabe que a shield e o microbit eles não podem receber ali entrar em contato com a água. Então, neste momento, tenha cuidado com os estudantes para que eles não estejam com as mãos sujas ou as mãos molhadas para não danificar ali as plaquinhas. Não use cola quente. Nesse momento, não precisa, professor, fixar a shield. Caso tenha essa necessidade, prefira uma fita adesiva, tá? A cola quente, pela quentura mesmo da cola, ele pode, então, danificar aqueles sensores que nós temos ali da shield. Então, não utilize cola quente. Se for o necessário, né, se você achar essa necessidade de fixar a shield, fixe com uma fita adesiva, tá? Conecte o servomotor. Então, a gente vai tenha atenção aos encaixes. Como eu disse anteriormente, o servomotor é no S, no pino S. Então, dependendo lá de qual pino você programou, você vai colocar no pino S. Encaixando então o canudo. Antes dessa parte de você colar e fixar, perceba se o canudo ele tá ali certinho, para que você não perca. Por exemplo, se você colar antes de ter ali a percepção do furo do canudo tá ok em relação à coleta da água, tudo bem. Agora, se você colar e ver que tá errado, você pode ter aí a perca desse canudo. Então, para a gente não perder o canudo, primeiro veja se tá ali no ângulo correto, para depois a gente fixar o canudo. E aí a gente vai ter o ápice do protótipo, que é a parte, então, do reservatório da água. Ali a gente vai ter que adaptar também, se vai precisar de um pote menor, de um pote maior. Então, a gente vai depender de quais tipos de pote que você utilizou. A gente sempre dá algumas sugestões no material digital, ele traz as sugestões, mas, obviamente, professor, na sua realidade, no seu tempo, você vai adaptando ali a utilização dos materiais, ok?
Aí a gente vai, então, para a plataforma do MakeCode. Lá na plataforma do MakeCode é a plataforma onde a gente faz, então, a programação do nosso projeto. Neste momento, a gente pede para você acessar, então, a plataforma com o login institucional do aluno, que é o e-mail @aluno, que é o que a gente consegue acessar lá o MakeCode. Fazendo esse acesso com o login do estudante, a gente tem, então, o salvamento da programação. Então, todas as vezes que você faz essa programação com o login institucional, você salva, então, o projeto. Como sugestão, a gente traz para vocês lista de logins dos estudantes. Tem uma lista impressa ou etiquetas, né, para que os estudantes ali tenham em mãos fácil o seu e-mail e a sua senha, para a gente não ficar perdendo muito tempo ali atrás desses e-mails e dessa senha. A gente traz como sugestão fazer uma etiqueta igual essa que tem na tela, para você entregar para o seu estudante, para ele colar no caderno. Isso vai otimizar não só a sua aula, professor, mas também a aula de outros professores que utilizam as plataformas digitais da rede, ok? Aí a gente vai lá dos slides 32 ao 41 para a testagem e a programação. Então, eu trago para vocês aqui, se você fizer alguma adaptação, será necessário, então, ajustes nos ângulos. Lá na plataforma, né, na programação, a gente traz os ângulos, mas de acordo com o passo a passo também que está no material digital. Então, se você fizer alguma adaptação diferente do que está no material digital, será necessário também você fazer os ajustes dos ângulos de acordo com os ajustes diferentes que você fez. Criar um mapa de posicionamento dos itens para cuidados com os componentes. Então, este mapa seria assim, pegar uma parte da carteira do estudante e deixar só aqueles componentes que não podem ser molhados, e aí do outro lado a gente deixa a parte da terra com os componentes que ali vão entrar em contato com a água. Então, ter esse cuidado para deixar distante esses componentes ali, para que a gente continue ali com aqueles componentes funcionando, porque a gente sabe que tem componente que não pode entrar em contato com a água. E aí, por último, quando a gente terminar, limpar o sensor de umidade e guardar. É muito importante que você faça essa limpeza do sensor, que ele vai entrar em contato com terra, ele vai entrar em contato com água, então se a gente guardar esse componente sujo ou cheio de terra, pode ser que ele oxide e a gente pode perder aí esse sensor, ok? Lembrando, professor, que a robótica ela trabalha com a tentativa e o erro, que é um processo de ajuste para um resultado esperado. Pode ser que no primeiro momento não dê certo, né? Você vai precisar então fazer todo um reajuste novamente e fazer novamente essa programação ou fazer novamente a prototipagem. Isso faz parte da robótica, ela trabalha com isso. E é bom também trabalhar esse conceito com o seu estudante, para ele entender que isso é assim também na vida, né? E por último, a gente fica com o diário de bordo, que aí ali no diário de bordo a gente vai fazer o encerramento da aula, e aí a gente vai entender o que chamou mais a atenção do estudante, né? O que funcionou nesse projeto, se você pudesse melhorar algo, qual seria a parte do projeto que você faria diferente, onde mais a gente poderia aplicar essa ideia, o que a gente poderia fazer de diferente em outros ambientes. E aí a gente pode, de repente, fazer uma exposição dos protótipos pela escola, utilizá-lo em uma culminância. E a gente tem o Lemove que vai falar que todo mundo escreve. Nesse momento, eles vão ali conversar entre eles e escrever o que eles acharam que deu certo e que não deu certo. Lembrando, professor, que o passo a passo está no material digital. Essa aula é uma aula, então, de 4 partes e essa é a última parte de entrega do projeto, ok? Lembrando também que nós temos as nossas playlists de passo a passo e orientação ali para você desenvolver os projetos. Nós temos o manual de robótica e a playlist do kit de robótica também, ok? Então, eu agradeço pela sua participação até agora e te espero numa próxima formação.